Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Diga, onde está a sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive. Morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. Que alegria que é poder falar do Evangelho de Jesus. E hoje a pauta é exatamente essa. É sobre esse evangelho que avança. Se é a sua primeira vez aí, seja muito bem-vindo, que os nossos líderes e toda a nossa galera possam te receber muito bem, que esse seja um lugar para você ficar confortável para falar, abrir teu coração, fazer amizades, enfim, seja um momento de viver o Evangelho de Jesus. Domingo agora que se passou, nós falamos um pouco sobre esse Evangelho. Nós estamos vendo Deus agir sobre a nossa igreja. Nós estamos vendo Deus salvar, transformar e reconciliar pessoas. E a pergunta que ficou nesses dias é: por que nós estamos avançando como igreja? Por que Deus está permitindo, através do Espírito Santo dele, fazer uma obra de transformação na vida das pessoas? O fato é que nós podemos trazer inúmeros questionamentos. Será que é porque a igreja tem tentado se organizar melhor? Será que é porque a igreja tem buscado alguma estratégia de fora, importando algum modelo de igreja americana, europeia, para trazer um modelo e colocar isso em prática, então fazer com que a igreja cresça? Será que é por causa de eventos, de ideias que são geradas no decorrer do cronograma anual? E a resposta é não, não é por causa de nada disso, até porque sabemos que temos muito a melhorar na nossa organização, sabemos que não temos buscado uma estratégia de fora e que não somos adeptos dessa ideia de eventos para poder trazer pessoas à igreja. O fato é que tudo isso está acontecendo por causa do Evangelho, apenas por causa do Evangelho de Jesus. E eu quero já convidar você a ler Romanos capítulo 1, no versículo 16, que vai falar um pouco sobre isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Nós estamos diante de uma afirmação teológica muito profunda que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo 1. Aqui nós temos algo muito interessante. O Evangelho não é um método. O Evangelho é o poder de Deus. Isso faz toda a diferença, porque muitas pessoas pensam que o Evangelho é como se fosse a porta de entrada para uma caminhada com Jesus.
Mas o fato é que o Evangelho não é o ABC da fé cristã, mas na verdade é de A até a Z. Nós entendemos aqui que nós não começamos com o Evangelho e depois seguimos com estratégias, com ideias. Na verdade, quando nós entramos na presença de Deus e começamos a viver uma vida com Deus, nós permanecemos do Evangelho do início ao fim. Quando a igreja avança com o Evangelho, ela avança com poder. E então, sobre isso, nós colocamos 3 pontos importantes para poder refletir sobre isso. O primeiro deles é que o verdadeiro Evangelho é o poder que transforma. O verdadeiro Evangelho é o poder que transforma. Romanos 1,16, nós acabamos de ler sobre isso e nós entendemos. O apóstolo Paulo, ele escreve isso num momento de perseguição. Ele escreve isso num momento de hostilidade, ele escreve isso num momento de um pluralismo religioso. Se você ler o capítulo 1, você vai ver a depravação do homem, do ser humano e como eles estavam vivendo. Na verdade, como nós, criação, vivemos sem a presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele está colocando aqui, ele não está dizendo que o Evangelho é uma boa ideia ou que talvez é um caminho para a salvação. Ele está diante desse contexto plural, mas ele está dizendo que o Evangelho é o único poder que salva. Ele está convicto disso. Essa palavra poder aqui no grego é dunamis. E dunamis vem da palavra dinamite, ou seja, nós entendemos que esse poder de Deus é um poder explosivo, é um poder transformador, é um poder sobrenatural. Essa ação só pode acontecer através do Espírito Santo de Deus. Por isso que um dia o Espírito Santo abriu os meus olhos, os seus olhos, nos mostrou, nos convenceu do pecado, nos convenceu da justiça, do juízo, e então abrimos os nossos olhos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. É isso que Ele tem feito nas nossas vidas, é isso que Ele tem feito na vida de muitas pessoas, é isso que Ele pode fazer através de você. Então, nós entendemos um pouco disso e entendemos que o Evangelho, esse Evangelho, antes de ser uma boa nova, como a tradução da palavra Evangelho são boas novas, antes de ser essa boa nova que nos revigora, que nos transforma, ele é uma má nova, porque na verdade ele confronta a gente, ele confronta o pecado. Nós falamos sobre isso, que o Evangelho não massageia o ego. Cuidado com o que você ouve muitas vezes, porque às vezes você pode estar ouvindo um evangelho diluído, que massageia o ego, que deixa a gente num lugar de bem-estar, num lugar de comodismo. O evangelho não é isso, o evangelho confronta o pecado e ele transforma os nossos corações. Eu quero já propor uma pergunta aqui para nós podermos responder em grupo. Como que você percebe o impacto real do evangelho na sua vida diária? Cite um exemplo pessoal de transformação. Algo que de repente Jesus fez na sua vida e que você pode dizer, olha, isso está acontecendo, eu estou mudando, eu estou aprendendo. E fique à vontade em compartilhar essa mudança ou esse processo que Jesus está fazendo sobre a sua vida. Eu convido você a responder isso agora em grupo. É interessante como o Evangelho de Jesus é poderoso. Você pode ver que há pessoas que sempre testemunham o que Deus está fazendo. E deixa eu falar algo para você, talvez você está no começo dessa caminhada. Não se sinta mal, ou envergonhado, ou frustrado, porque talvez você não venceu algumas áreas da sua vida ainda. Nós não estamos falando sobre perfeição. Eu gosto de uma frase que é o nome de um livro muito interessante que diz que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa pode ser uma frase ao qual nós podemos aderir para o nosso estilo de vida como igreja. Nós não estamos esperando pessoas perfeitas. Pessoas que se dizem perfeitas têm muitos problemas. Eu e você temos problemas. Mas que possamos ter humildade e reconhecer que precisamos da graça, da misericórdia, do poder do Evangelho de Jesus sobre as nossas vidas. E então assim, todos os dias, nós vamos aprender algo em Deus, vamos melhorar um pouquinho. E essa é a caminhada do Evangelho. E esse é o segundo ponto, que onde o Evangelho é vivido, a igreja avança com saúde. Nós lemos nessa mensagem, Atos 2, versículo 42 a 47. Uma passagem muito conhecida que fala sobre os discípulos, fala sobre essa igreja primitiva e como eles viviam ali, que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. E essa passagem vai dizendo que eles estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos ali pelos apóstolos, e ali fala também que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam as propriedades e bens para poder distribuir a cada um conforme a necessidade. Também dizia que eles se reuniam no pátio do templo todos os dias, partiam pão nas casas, participavam das refeições, com alegria, com sinceridade de coração. E aí diz que eles estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Mas eu gosto do versículo 47, que diz, e o Senhor lhes acrescentava dia a dia
os que iam sendo salvos. Nós vemos que essa igreja aqui vivia com simplicidade, vivia com profundidade, vivia com temor. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. O que quer dizer isso? Havia centralidade na palavra. Eles estavam tementes a Deus, mas sabiam que a palavra de Deus era o que regia aquele momento. Eles não estavam buscando moveres, eles não estavam buscando algo da moda, até porque o Espírito Santo estava vindo sobre eles nesse momento, e a partir de agora eles estavam indo para uma missão. Então Deus mostra aqui para nós, na sua palavra, que a igreja de Atos não estava buscando resultados, mas estava buscando fidelidade a Deus. Isso é interessante. Nós entendemos aqui que, ao mesmo tempo que Deus nos chama, Deus também nos envia. A partir da hora que conhecemos esse evangelho tão poderoso, nós não apenas aprendemos e guardamos para nós. Deus usa as nossas vidas para nós sermos enviados. O ponto 3 dessa mensagem último diz que aonde o evangelho é crido, a igreja responde com missão. Nós lembramos de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que aonde ele diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por mim? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Nós entendemos aqui que uma igreja que entende o evangelho, ela entende a missão. Nós somos chamados para ir. Não é à toa que o chamado da grande comissão é sobre ir e pregar o evangelho, ir e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Missão, na verdade, não é sobre ativismo. Missão, na verdade, é uma resposta ao qual nós já recebemos. Nós vivemos aquilo que nós aprendemos num dia. É por isso que a gente serve. É por isso que nós plantamos todos os dias essa semente do Evangelho. É por isso que nós optamos por ir. Se você estava domingo passado agora, você viu que nós estamos dando um novo passo como igreja. Um ponto de pregação está sendo desenvolvido nessa cidade, na comunidade de Cantagalo. Nós estamos felizes com isso e muitas vezes assustados, no bom sentido da palavra, de ver como Deus está permitindo o avanço da nossa igreja. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós não temos como limitá-lo, nós não temos como acelerar o processo do Espírito Santo. Ele está fazendo, conforme a vontade dele. E nós entendemos que uma igreja ao qual o Evangelho é pregado, a igreja precisa responder com missão. Eu quero fazer uma última pergunta e passar a palavra aos nossos líderes, para que vocês possam orar, conversar, ter um tempo de avanço, como CR Casa, mas também com a nossa missão. Pensando no próximo passo da comunidade de restauração, qual é o seu papel pessoal e prático para que o Evangelho continue avançando através da nossa igreja? Eu convido a você a responder isso agora, sobre as suas expectativas, sobre o seu papel, sua responsabilidade. E assim que vocês responderem isso, eu passo a palavra aos nossos líderes para que a gente possa orar. Eu convido você, líder, hoje a orar e ter um tempo na oração por esse novo momento, pela comunidade de Cantagalo, por nós intercedermos por essas pessoas, por nós orarmos por aquele lugar. Um lugar ao qual talvez muitos julgam e estendem o dedo, falam coisas daquele lugar. Eu não sei o quanto de problema tem ali dentro, mas eu sei o quanto de Deus nós podemos levar naquele lugar para mudar uma geração. E eu quero convidar você a fazer parte dessa história. Não somente ali na comunidade de Cantagalo, mas como igreja, como CR Casa, como famílias, como departamentos, como ministérios, como indivíduos nessa sociedade e nessa cidade. Eu passo a palavra a vocês, que vocês possam ter um tempo de oração e vamos juntos fazer a diferença daquilo que Deus espera para nós como igreja. Que Deus abençoe você, um grande abraço, nós nos encontramos domingo, às 10 e às 19, eu te espero aqui na CR. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.